Eu sou Adolfo Neto, professor do DAINF e do PPGCAL e UTFPR Curitiba. E esse é um episódio de um dos podcasts da Rede Emílias de Podcasts, que é o professor Adolfo Neto, em que entrevistamos pesquisadores e profissionais da área de computação. Hoje estou aqui com duas pessoas que vão me ajudar a entrevistar o professor André Vignati, da UFPR, sobre o livro A Máquina da Natureza, uma perspectiva cronológica da ciência da computação teórica, vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico na área de ciência da computação em 2025. Estou aqui com o professor Gustavo Lugo, também do DAINF, o Departamento Acadêmico de Informática, também do PPGCA, o Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, da UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu falei a sigla sem falar antes do significado, aqui em Curitiba, que faz pesquisa, entre outros temas, em inteligência artificial. E quando eu conversei com o André, que disse que vamos conversar sobre esse livro, eu já falei com o Gustavo e o Gustavo aceitou o convite de vir aqui participar dessa entrevista, primeira vez que participa de um episódio da Rede Emílias. Tudo bem, Gustavo? Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui. Então, obrigado, Gustavo. Estou aqui também com a Larissa Beren Soares, estudante de Engenharia Eletrônica aqui na UTFPR Curitiba. Então, veja, de Engenharia Eletrônica não é nem um dos nossos cursos aqui da computação, Engenharia de Computação, Sistema de Informação, mas há muito tempo colaboradora no Emílias Armação e Bits. É uma das autoras do artigo que publicamos este ano no WIT, Women in Information Technology 2025, que se chama Desafios e Motivações de Mulheres na Computação, Análise de Entrevistas de um Podcast. E esse podcast é o Emílias Podcast. Entre outros artigos, não sei, esse agora que vai para o CBIE, você está também como coautora? Não, é só Tainara, eu acho. Certo, porque a gente tem vários grupos que estão publicando artigos, às vezes publica no Computer on the Beach, esse agora vai ser no CBIE. A gente acabou de saber que vai ter uma coisa interessante no CBIE relacionada ao livro de hoje. Larissa fez a disciplina de Teoria de Computação, que não é obrigatória no seu curso, além de 5 disciplinas do PPGCA, que é o mestrado, uma comigo, uma com o Gustavo. Obrigado também, Larissa, por ter aceito o convite de participar dessa entrevista. Tudo bem? Tudo certo. Muito obrigada pelo convite. Jóia. E agora eu apresento o nosso entrevistado. André Vignati é professor da Universidade Federal do Paraná desde 2011. Fez mestrado e doutorado em computação na Unicamp. Gente, ficou lá em Campinas mais ou menos no mesmo período. Na época que você estava fazendo mestrado, eu estava morando lá, fazendo doutorado, só que eu fazia o doutorado na USP, morando em Campinas. Sim. Mas você fez a graduação aqui na Federal mesmo, A gente chama, para quem não sabe, a gente chama aqui a UFPR de Federal, E a UTFPR a gente chama ou de UTFPR, ou de Tecnológica, ou de UT, ou de Cefet. Cefet é para os antigos. E você chegou a ser professor temporário aqui da UTFPR, no DAINF, em uma época que, assim, se fosse em circunstâncias normais, você teria sido contratado como efetivo. Mas aí o governo estava restringindo a contratação e você ficou como substituto, aí surgiu a oportunidade lá na Federal. Ótimo, Foi lá em 2019, ou 2009, 2010. Isso. E você tem publicações, artigos científicos, entre outros veículos, no Social Network Analysis and Mining, que é um workshop, Não sei se tem uma revista. Esse é a revista. Ah, sim, tem a revista. Desculpa. Esse daí acho que é revista. Revista. Porque tem um workshop também que está relacionado com esse tema. Tem isso. Tem Theoretical Computer Science, que eu já fui um pesquisador da área de teoria da computação, então eu fiz meu doutorado, era mais voltado à teoria. Quer dizer, era aquela zona ali meio entre teoria da computação, inteligência artificial, lógica. Então, claro, eu tinha que ler artigos do Theoretical Computer Science, geralmente ótimos artigos. Eu cheguei a submeter um artigo para lá, não foi aceito, mas paciência, E você tem 2 artigos publicados lá, Muito bom. Também a Discrete Applied Mathematics. Esses são os... eu até tinha notado. Esses são as revistas. E você tem também artigos publicados no Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining. Interessante. Então, é o mesmo a mesma parte final, mas muda o começo, E você publicou em 2024 o livro A Máquina da Natureza, uma perspectiva cronológica da ciência da computação teórica. E aí eu lembro que assim que eu fiquei sabendo do seu livro, eu disse, como assim? Eu conheço o André, eu fiquei sabendo porque ele estava lá entre os semifinalistas do Jabuti Acadêmico. Mas eu não sabia nem que existia. Eu fiquei sabendo com o negócio. Diferente do livro da Silvia,
que assim, vou aproveitar e falar aqui sobre isso, né, já que eu trouxe uns exemplares físicos, né? Primeiro eu vou falar dos livros da Silvia. Então, a Silvia Amélia Bin, ela é professora nossa da INF, ela já publicou vários livros e esse aqui, ele foi semifinalista do Jabuti Acadêmico, sobre Alan Turing. Esse aqui foi o primeiro que ela escreveu, assim, por uma editora mesmo, Ada Lovelace, A Condessa Curiosa. Ela tem também um da Ed Lamar, que eu não consegui trazer. E tem esse aqui que foi finalista do Jabuti Acadêmico, A Cientista Colecionadora de Dados, sobre a professora Cláudia Maria Bauser Medeiros. A gente até tem aqui um professor que foi orientando dela, o professor Luiz Celso. E são várias autoras. A Letéia Araújo, que foi entrevistada aqui pelo podcast, Luciano Salgado, Mirella Moura, foi entrevistada pelo Emílios Podcast, e a Silvia Amélia Bin, com ilustrações de Paula Prado. Então, são vários... É legal ver isso, ver vários professores de universidades publicando livros, né, com diferentes públicos-alvos, esses aqui o público-alvo mais infantil, o seu, a gente vai ver daqui a pouco, um público-alvo mais adulto. E o que é interessante, eu fiquei sabendo que você tinha sido escolhido como semifinalista, depois saiu a lista de finalistas e depois saiu como grande vencedor. Tem a foto lá de você, foi publicada por vários Instagrams, né? Vencedor do Jabuti Acadêmico na área de Ciência da Computação em 2025. Então, muito obrigado, André, por ter aceito participar desse episódio. Parabéns mais uma vez pelo prêmio. Obrigado, Adolfo. Obrigado pelo convite aqui de estar aqui. É sempre muito bom retornar aqui na UTFPR, que foi um lugar que eu passei por, como você falou, foi um pouquinho mais de um ano que eu fiquei aqui, mas já consegui bastante pessoas que se tornaram colegas, amigos, e a gente conversa até hoje. Então é sempre muito bom voltar aqui. Muito bom. Então, vamos falar um pouco sobre o livro. Eu vou mostrar, eu acho que aparece um pouco na câmera. O livro se chama A Máquina na Natureza. Eu já falei o título, né? Ele foi publicado por uma editora chamada Clube de Autores, que até quando saiu, eles até disseram assim, é a publicação independente, né? Então, isso daí é uma questão. Na verdade, o Clube de Autores não é uma editora, né? Ele é uma forma de você fazer publicação independente. Então, todos os trabalhos que existem dentro de uma editora, do que você precisa, por exemplo, edição de livro, como é que chama, diagramação, essas coisas, eles até fazem se você solicitar, né? No caso desse livro que eu publiquei, eu fiz tudo isso daí, né? Principalmente porque, como ele foi feito em LaTeX, quando eu cheguei para uma editora comum e falei para eles, eu queria... vocês podem fazer a diagramação? Eles falaram, não, mas me passa o fonte do Word. Eu falei, como assim, né? Então, acabou que fica nessa, né, editora, entre aspas, como eu digo, eles ficam responsáveis mais por aquela parte de... quando você solicita o livro, né, na internet, eles enviam o livro. Então, não tem aquela... o autor não tem aquela responsabilidade de, por exemplo, comprar várias cópias do livro, mandar imprimir na gráfica e aí você vai gastar um dinheirão com isso, né? Vai ter que guardar um monte de livros e você não sabe, né, quanto que não vão ficar parado lá. E eles fazem a impressão sob demanda. Então, basicamente é isso. Eu não fico responsável por ter que enviar os livros e também não preciso comprar várias cópias. Eles são como se fosse uma gráfica que faz a impressão sob demanda e envia para você. É um esquema muito bom, ecológico, né, nesse aspecto de... Eu só não sei, por exemplo, se vamos dizer que as bibliotecas da UTFPR e da UFPR quiserem comprar exemplares, será que conseguem? Não sei, mas... Será que tem que comprar através de editoras? Eu não sei como é que funciona isso. Se bem que, assim, o Gustavo provavelmente deve ter algumas coisas bem chatas para falar sobre isso, porque, assim, hoje em dia a UTFPR não compra praticamente mais nenhum livro físico. A gente assina um serviço e não vou falar o nome do serviço porque senão estaria fazendo propaganda de graça, mas assina um serviço e a gente tem acesso aos livros digitais. Mas, assim, eu não consigo ler os livros digitais do jeito que estão no site da minha biblioteca. Talvez os alunos com a motivação muito grande de ter que passar na prova consigam, mas eu mesmo não consigo. Eu até consigo ler em Kindle, né? Em um tablet, por exemplo, mas do jeito que está lá numa página do... Se bem que tem um aplicativo também. O mesmo que tivesse a cognição. Mas não é a mesma coisa que um livro impresso. Esse aqui, livro impresso. Outra característica interessante é que o livro impresso tem tanto colorido quanto preto e branco, né? Então a pessoa pode escolher. Claro que o colorido é um pouco mais caro.
mas tem essas opções, né? Então a gente vai dividir essa entrevista em 3 partes. A primeira vai ser sobre o livro, que eu acho que o objetivo... Essa entrevista vai ter sido bem sucedida se alguém escutar, gostar gostei do livro, vou lá e vou comprar o livro, né? Eu acho que isso vai ser uma coisa interessante. Se alguém fizer isso, né, conta pra gente, né? E depois a gente vai falar sobre alguns artigos seus e um pouco sobre você. Mas vamos começar por essa pergunta aqui. Por que o livro se chama Máquina da Natureza? Porque a primeira coisa que alguém vai pensar, eu até fiz uma pesquisa, existe um site, não sei se você conhece, chamado Goodreads. Sim. É da Amazon, mas é legal no sentido de ser um catálogo de reviews de pessoas. Claro, a própria Amazon, as pessoas podem revisar na Amazon, mas no caso do Goodreads, a pessoa pode revisar sem ter comprado. Mas, enfim, é um daqueles sites que a Amazon comprou porque ela quer ter toda a informação sobre as coisas, mas aí o seu livro não está lá. Até alguém tem que cadastrar. Talvez quando essa entrevista for publicada, eu consiga cadastrar lá. Eu já cadastrei uns livros da Silvia mesmo lá. E aí eu coloquei Máquina da Natureza, o único livro que veio era um livro sobre biologia, né? Então, por que o livro se chama Máquina da Natureza? Pois é, então, isso daí, assim, veio decorrente de todo um processo, né, de desenvolvimento desse livro aí que, no fundo, quando eu penso de trás para frente, eu acho que faz sentido, mas eu nunca, assim, como é que eu posso falar? Planejei de antemão o que ia acontecer. Foi uma coisa que, né, inclusive, talvez depois a gente vai comentar alguma coisa sobre isso, mas veio de uma disciplina e tal, né, então as coisas foram se encaminhando. Mas, assim, a resposta principal disso daí, né, é que eu imagino, né, ou pelo menos, assim, a minha experiência de quando eu era aluno, ou depois também vendo os outros alunos, quando eu era professor, a gente tem aquela ideia de quando entra na universidade, né, muito conteúdo da área de algoritmos, da parte de hardware, essas coisas, e daqui a pouco você pensa assim, nossa, eu estou aprendendo como é que se constrói um computador, né? Eu estou aprendendo como é que você, sei lá, cria algoritmos e tal. E daqui a pouco você fica com aquela impressão de que o computador é uma criação totalmente do ser humano, né? Uma criação artificial do ser humano. Quando, na verdade, eu acho o contrário, né? Eu não acho que o computador ele foi inventado. O computador foi descoberto, né? A computação foi descoberta. Então a computação já era uma coisa que estava lá na natureza, né? E ela acabou sendo descoberta pelas pessoas, né? Então você tem uma diferença grande de você falar que você inventou uma coisa, né, e de você descobriu. Então, assim, por exemplo, né, como é que eu cheguei, como é que eu posso, né, justificar essa minha ideia aí, né? Pensa que quando começaram, né, pela primeira vez, isso está relatado ali no livro, pela primeira vez tentar chegar nesse conceito do que é algoritmo, do que é computação, houve algumas conclusões, uma delas foi do Turing, mas ao mesmo tempo, de maneira independente, houveram outras conclusões do que significa algoritmo, do que significa computação, tá? E quando as pessoas foram ver que essas conclusões elas eram equivalentes, né? Então tem uma história interessante lá do Carl Sagan, que ele fala assim, se um dia uma civilização extraterrestre entrasse em contato com vocês, né? E ele coloca isso até num romance dele lá, O Contato, como é que eles iam se comunicar, né? E nesse livro ele coloca lá que os extraterrestres se comunicam através de, primeiro assim, né, numa primeira mensagem lá, eles se comunicam através de números primos. As pessoas me perguntam, mas por que números primos, né? Daí depois, né, vem essa conclusão, porque fala assim, números primos é uma coisa que não surge de maneira banal ou aleatoriamente na natureza. Mas qualquer civilização minimamente inteligente, né, seja lá o que inteligente signifique, mas ia chegar nesse conceito dos números primos. Então a gente chegou no conceito dos números primos e provavelmente uma civilização alienígena chegaria no mesmo conceito. Então, de maneira independente, você chegou, ou seja, você descobriu o conceito de números primos.
Na computação, né, o conceito de computação, o conceito de computador é exatamente a mesma coisa, né? Você teve fontes independentes, eu coloco no livro, eu relato então a história do Turing, obviamente, né? Mas também a parte interessante tem a do Church, que inclusive tá bem documentado ali, veio antes da do Turing. Então existe todo um motivo do porquê que virou máquina de Turing e não máquina de Church, tá? E tem também uma terceira via, pelo menos que eu listei, mas eu acho que existem até mais, do próprio Kurt Gödel, quando ele fala lá das funções primitivas recursivas, né? E depois você viu que aqueles 3 conceitos eram exatamente a mesma coisa. Quer dizer, a computação está na natureza, a gente só descobriu ela. Antes de passar a palavra para o Gustavo, vou falar que tem um livro do professor Walter Carnielli e do Richard Epstein, acho que tem um outro Richard Epstein, não é o outro, é um acadêmico que se chama Computabilidade. Acho que tem também a versão dele em papel, não sei em que edição tá, terceira, quarta, mas ele fala um pouco sobre essas questões também. Uhum. Vou passar a palavra para o Gustavo. Então, André, antes de mais nada, parabéns por trazer de volta a beleza, né? Sensibilidade eu acho que é necessária. A gente não consegue fazer ciência sem beleza. Eu gostei muito do que você escolheu lá, a questão de Princeton, que não foi aleatória, né? Não é uma questão apenas de construção, mas escolher a questão da estética tem muito a ver com o que existe e compreendemos antes de expressar em palavras ou formalismos, né? Uhum. Então, muito obrigado por isso. Acredito que esse livro ali vai não apenas para, eu diria, para jovens, adultos jovens e adultos que querem ficar jovens de novo, né? Porque pode ser lido por um adolescente a partir tranquilamente dos 14 anos para cima, sem dificuldades, ou tendo que completar e, portanto, conversar sobre assuntos que aumentam a curiosidade. Então, ia trazer uma pergunta sobre... São várias coisas, né? A primeira, talvez a mais importante, essa relação que você fez entre a visão anglo-saxã, começando pelo Império Britânico, né? Turing, depois Church e depois o mundo soviético, acho muito relevante, não apenas isso para quem está ouvindo, é uma implicação muito grande, porque é muito diferente a gente começar discutindo o desempenho de um carro, o desempenho do algoritmo, né? Ou discutir como se faz um carro. E antes disso, por que vale a pena fazer um certo tipo de carro? E essa discussão é a que a André está colocando em termos de computação como um todo. E é engraçado como o teu texto dialoga com uma coisa muito frequente agora no século XXI. Estamos voltando a entender que precisamos de cibernética para entender o papel da computação na nossa sociedade e no espectro de como implementamos ou interagimos com o que nós achamos que é ambiente. Estava pensando nisso. Uma questão que me veio, e queria saber a tua opinião sobre isso, é a cibernética para o mundo soviético, ela puxa naturalmente a computação para além. Para além dos limites. Porque, assim como trabalhamos com algoritmos, isso fica muito claro, somos muito bons em engenheirar algoritmos, fazer engenharia de algoritmos. Isso tem um limite, o limite da própria estrutura que você usa. E como é que você vê essa ideia de trazer o universo de novo? Porque para o soviético, o mundo real sempre fez parte do algoritmo. Já para o lado ocidental, nós fizemos uma separação do tipo a parte ideal e a parte física. Tanto que os dados vêm para cima da nossa cabeça porque fingimos que não existiam. Já para o outro lado, para eles foi natural. Tu consegue ver que coisas podem acontecer que tu gostarias de ver nos próximos anos com isso? Realmente, assim, a parte que eu tratei ali no livro sobre essa cibernética, né? Cibernética teórica, que era a ciência da computação teórica lá no lado do leste, como eu coloco ali, né? União Soviética e tal.
eu não fui a fundo em termos de estudar o que estava acontecendo ali, mas até o ponto onde eu fui, eu lembro dessa questão que eles nunca tiveram, pro lado dos Estados Unidos, né, o Oeste lá, eles tiveram uma quebra, né, em termos do que era estudado na época da computabilidade, ou seja, na época que o pessoal da lógica estava trabalhando, e daqui a pouco virou mais ou menos isso que você falou. O pessoal, assim, daqui a pouco falou assim, não, vamos construir máquinas e vamos fazer não sei o quê. Então, tem até relatos ali de, não lembro quem ali, lá do lado dos Estados Unidos, ali, Canadá, não sei, falando assim, eu tô descobrindo trabalhos de 20, 30 anos atrás que eu nem sabia que existia, mas eu deveria saber que existia, né? Então, assim, eu realmente não sei né, os motivos de que levaram essa quebra aí e tal, mas na União Soviética lá, né, não houve isso. Parece que foi uma coisa meio que mais natural, né? Então, assim, de fato, talvez vá na linha daquilo que eu comentei aí, a gente talvez parar para pensar que, né, a ciência da computação, né, a computação de maneira geral não é um artifício humano, né, do tipo, os seres humanos são o centro né, de tudo e de tudo gira em torno dos humanos, né? Mas é uma coisa que às vezes já está por ali, já está na natureza e às vezes você, né? Eu acho muito interessante essa história de você pensar que, e foi mais ou menos o que eu tentei fazer aqui, de você fazer isso de maneira progressiva, né? Você começa estudando, né, a verdade, como eu coloco lá, daqui a pouco isso se torna uma questão lógica, daqui a pouco isso se torna uma questão de computação e daqui a pouco a gente está falando sobre eficiência, não sei o que. Então é uma progressão mais natural. Eu acho que é aí que a gente conecta com, né, com coisas mais naturais e menos artificiais. Eu te agradeço. Na verdade, porque fiz a pergunta, porque um texto como o teu me leva a pensar que talvez daqui a 10, 20, 30 anos tenhamos pessoas para as quais foi natural esse percurso. Para nós, é muito artificial, porque fomos ensinados, mesmo com doutorado, pós-doc, a sermos industrializantes e industrializados, ou seja, já fechamos os limites da forma de pensar antes de pensar na própria computação. E o teu texto está abrindo de novo para onde tem que abrir. Que vamos começar de novo, vamos usar tudo que tem, mas esse ferramental ali não é suficiente, porque não questiona os fundamentos da computação. E o teu texto, ele leva a leitora ou o leitor a pensar o que tem antes, depois, além. E nós fazemos parte da natureza. Nós não somos uma coisa estranha à natureza. Isso. Exatamente. Exatamente. Eu queria comentar uma coisa antes de fazer a pergunta, só que eu achei muito legal que o seu livro, ele não tem uma escrita técnica e ele não é extremamente formal, porque dentro das disciplinas que a gente vê aqui na UTFPR, a gente utiliza livros extremamente formais e de paparimetria, o Ararabarak, enfim. E eu vejo que, assim, todo mundo que eu converso e todo mundo que fez a disciplina, em engenharia da computação, você tem que ir até a teoria da computação obrigatoriamente. Mas depois, quando você segue uma trilha e tem a trilha de complexidade computacional e algoritmos, você vê a turma vazia. É uma turma com 6 pessoas. Sendo que a de teoria da computação é uma turma que enche, tem 60 pessoas, porque é obrigatória. Mas quase ninguém tem interesse em seguir nessa linha, e eu acho que um dos motivos provavelmente seja que a acessibilidade dos livros é bem complicada. Para você conseguir ler um paparimetria, você tem que ter todo um background de conhecimento e saber aquele formalismo, saber como é que aquilo está sendo falado e o que cada coisa significa. E que até traz um pouco bem no início do livro, mas não é suficiente para você conseguir ter o livro inteiro. Então, acho que o seu livro é muito importante nesse quesito, porque ele é um livro acessível. Que se você tiver curiosidade, se você quiser, se você se interessar, você consegue ler ele, você consegue entender, mesmo sem saber as formalidades e saber toda a parte. Então, isso eu achei bem legal. Eu vou fazer a minha pergunta aqui, que é: qual a importância do não determinismo hoje em dia na computação? Nossa, primeiro, legal pela tua visão aí, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com motivação do porquê que eu escrevi o livro, né? Da gente tentar tirar essa pilha de formalismo que é normalmente quando você vai trabalhar
assunto. Recentemente eu estive dando uma palestra sobre isso e eu peguei assim, logo de cara, eu peguei e mostrei, ó, está aqui a definição de máquina de Turing que as pessoas costumam colocar lá eu peguei de um dos livros mais famosos da área aí, né? Então ele começava assim, para você falar de máquina de Turing, para você entender a máquina de Turing, isso daqui é igual ao conceito de, sei lá, autômatos de não sei das quantas. Quer dizer, ele fala assim, para você entender um conceito, você já precisa entender um negócio que veio antes, e daí daqui a pouco ele fala assim, bom, já que você já passou, já está no meio do livro aqui, tá bom, então você já sabe tudo que veio antes do livro, e aqui está a definição. Ele bota lá, é uma héptupla, 7 coisas e não sei o que. Ele fala, nossa senhora. E quando você vai ver, inclusive está no livro aí relatado, quando você vai ver o jeito que o Turing descreveu a máquina de Turing, não tem nada, qualquer pessoa consegue ler aquilo. Não tem nenhum tipo de formalismo, né? E eu acho super legal o jeito que ele colocou lá, porque ele fala assim, eu estava observando as pessoas, né, trabalharem e tal. Então, realmente, eu acho que a gente tem... Eu falei sobre isso dentro de uma conferência, a principal conferência nacional lá de computação teórica, e, de certa forma, acabou soando até como uma provocação, né? Porque, assim, no bom sentido, né? Obviamente. Porque todo mundo que estava lá estava ensinando isso e é dessa área e realmente, né? Você fala assim, não, a gente tem que pensar para não ficar essas turmas vazias, como você falou, né? Mas, enfim, a pergunta tua foi sobre o não determinismo. Tá. Isso novamente, né? Se a gente considera que a máquina de Turing é um conceito que está, né? A máquina de Turing, o nosso computador, né? Os algoritmos, é um conceito que vem da própria natureza e ele serve, inclusive, para explicar questões da natureza. Em um certo momento, você percebe que o que falta, falta você incluir um elemento da natureza também para você conseguir, né, explicar, né, a natureza. Então, e esse elemento é a aleatoriedade. Então, assim, se você não inclui esse elemento, se você acredita que, sei lá, uma máquina de Turing pode simular, por exemplo, a evolução das strings de DNA ou algo assim, né, sem incluir a aleatoriedade, realmente, você partindo de uma mesma string, você sempre vai chegar numa mesma outra string, né? E isso, de certa forma, contraria, né, toda a nossa intuição de como é que as coisas funcionam, né? Lá pelas tantas, os físicos chegaram ali e falaram assim, não, existe aleatoriedade na natureza, né? Que tem a ver com aquele princípio da incerteza. E assim, tem até uma discussão legal ali do tipo, no livro assim, será que essa aleatoriedade não seria uma falta de conhecimento em relação a algumas variáveis ocultas ou coisa do gênero? Mas não, assim, eu também não sou físico para conseguir explicar isso daí, mas o que eles falaram assim, olha, sim, existe, a aleatoriedade existe, porque se não for aleatório aquilo dali, coisas esquisitas na física podem acontecer. Beleza. O que acontece? Os físicos, eles constataram a existência da aleatoriedade. Mas quando você constata uma coisa, não vai trazer, né, junto com aquela constatação, não vai trazer a explicação. Então, assim, o que é aleatoriedade? Tá? E aí que entra, né, assim, de maneira mais incrível que eu acho, assim, que as melhores explicações do que significa aleatoriedade estão vindo hoje da computação. Então, por exemplo, o Avi Widgerson foi o cara que ganhou o prêmio Turing, acho que não foi o último, foi o penúltimo. Tá? Ele ganhou o prêmio Turing justamente porque ele está estudando o papel da aleatoriedade, né? De maneira geral, assim. E ele usa, né, para estudar o papel da aleatoriedade, ele usa a computação. Tá? Quer dizer, você está estudando um fenômeno natural, quais as suas ferramentas que você usa para estudar esse fenômeno natural? Ciência da computação. Né? Eu falo um pouquinho disso, do estudo dele ali naquele capítulo que chama-se pseudo-aleatoriedade. Que é um dos capítulos, na verdade, que foi mais, assim, difíceis de eu escrever aquele dali, né? Porque, realmente, como é que eu trazia aquela discussão ali? Mas, então, assim, tem esse lado da própria computação tá tentando estudar a natureza, né? O que é a aleatoriedade e tal.
E tem também o lado inverso, do tipo, você pegar e fazer coisas malucas, né? Por exemplo, como é que você... Qual que é o sentido de você pegar, puxar para dentro do algoritmo, que é um negócio, né? Uma solução super determinística, bem planejada, você sabe o que vai acontecer no final. Qual que é o papel de você puxar esse elemento caótico, que é a aleatoriedade, para dentro do algoritmo, e por que isso poderia ser interessante, né? E também é feito isso, né? O pessoal também está fazendo isso. Desde mais ou menos o final da década de 70, eles trabalham com essa história aí. De você puxar a aleatoriedade para dentro dos algoritmos. Então, tudo que você for ver hoje em dia, que trabalha assim com computação, está trabalhando com aleatoriedade. Né? O próprio fato que tem falado muito hoje do aprendizado de máquina, e se você for puxar para o lado mais teórico ali, basicamente o que eles fazem é assim, a natureza se comporta de maneira aleatória, como é que a gente, né, trabalha, né, em termos disso, né? Aí você tem que pensar assim, você pode fazer igual o estatístico faz, por exemplo, você fala assim, o mundo se comporta de maneira aleatória, mas a gente sabe a forma da aleatoriedade, que tem aquela curva de sino, né? Mas o que o pessoal tá tentando fazer hoje, que tá bem difícil, inclusive, o pessoal mais teórico, trabalhando com aprendizado de máquina, assim, fala assim, eu simplesmente não sei o padrão das coisas que vão chegar para mim, mas eu tenho que dar conta daquilo. E se eu quero trazer essa área super prática, que está tendo resultados interessantes aí, trazer para um ponto de vista de você conseguir explicar as coisas, você tem que trabalhar com aleatoriedades, tem que trabalhar com distribuições de probabilidade, e você tem que ir muito além de só supor que você está trabalhando com uma curva aleatória cujo padrão é completamente entendido, assim, né? Uhum. Mais ou menos isso. Joia. Agora, vou fazer uma pergunta que é sobre a origem do livro, né? Você escreveu lá no começo que o livro se originou de uma disciplina. Você pode contar pra gente que disciplina é essa? Qual foi o histórico dessa disciplina? Pois é. Então, assim, sempre que perguntam para mim quanto tempo que eu levei para escrever o livro, eu falo assim, foram 5 anos e meio só de escrita. E teve o que veio antes, né? Que foi essa disciplina. E, na verdade, um pouquinho antes ainda teve um embrião lá, que foi uma aula, né? Que eu dei. Porque, realmente, eu estava... Talvez agora já tenha ficado claro aqui do que eu tenha falado, que eu estava um pouco decepcionado com a forma como as coisas eram explicadas. E eu fiquei, assim, 6 meses pensando no como é que eu poderia usar uma aula minha lá de análise de algoritmos, porque a gente não tem espaço para falar das coisas ali, né? Você tem que cumprir cronograma e tal. Como é que eu poderia fazer uma coisa que chamasse a atenção dos alunos? Então, eu fiquei muito tempo pensando nessa aula. Essa aula eu dei lá, depois, né, o pessoal gostou bastante. Essa aula acabou virando meio que um embrião dessa disciplina. Então, depois que eu tive o feedback, o pessoal, né, o retorno, o pessoal gostou do que eu tinha falado, eu falei, eu acho que agora eu posso criar uma disciplina em cima disso. Porque o pessoal, né, parece que estava querendo, né, escutar mais sobre aquilo. E aí foram mais 2 anos ali para preparar essa disciplina. Eu chamei na época ali de Grandes Ideias da Computação Teórica. É um nome pomposo, assim, mas eu emprestei até do pessoal, de um outro pessoal que também fazia assim, uma disciplina desse jeito, mas numa outra linha, né? E aí eu fiz. E beleza, assim, ficou legal. Ele tava com uma cara já de como é que seria o livro, como é que seriam os capítulos, como é que seria a divisão, né? Mas eu realmente não tive na disciplina, eu só selecionei ela uma vez antes de ter o livro, e eu não tive assim um feedback, parece que muito interessante, eu não sei, não, né? Mas mesmo assim, eu achei que agora eu consegui escrever o livro. Daí foi, né, todo é difícil, né, escrever esse livro e tal. Quando eu voltei depois, que eu já tinha, na verdade, eu não tinha o livro completo, quando eu voltei depois, eu estava com só as 2 primeiras partes do livro. Falei, agora eu vou lecionar, mas baseado no que eu escrevi no livro. E aí retornou, e aí sim, no início foi assim, isso faz o quê? Uns 2, 3 anos atrás? Uns 3 anos atrás. Como eu falei, o livro não estava publicado ainda. Tinha 8 alunos, assim, né? Tá bom, né? Falei, tá bom, tinha 8 alunos lá interessados, então beleza.
E daí, daqui a pouco, na segunda vez que eu lecionei, já subiu para 30 e poucos, 36, alguma coisa assim. E agora, na última que eu lecionei, agora recente, né, o primeiro semestre de 2025, eu já estava com 46 e já tinha, daí estourou vaga lá no curso de ciência da ciência da computação, informática biomédica, da pós-graduação. Começou a vir gente de outros cursos, tipo de história, veio gente de economia para fazer. Então, e faltou vaga, né? Então, assim, tem essa interação aí, né, do livro com a disciplina, né? E tá sendo, assim, super legal, interessante. Eu acho que as pessoas que estão lá, eu já vi isso, as pessoas que estão lá, elas não necessariamente são pessoas que vão seguir na área da computação teórica, mas todas elas acham super interessante isso, e eu acho interessante também a gente explicar para as pessoas que não vão para a área teórica, para eles terem esse conhecimento, né? Porque o que normalmente falta essa conversa, né, da parte teórica com a parte aplicada, né? E o cara que vai fazer, eu vi muitos ali já estão fazendo mestrado, não sei o que, ele já foi com esse conhecimento lá. Então ele sabe qual que é, o que tá acontecendo lá na computação teórica e sabe a interação das coisas. Então eu acho que isso está sendo bem assim, bem legal, né? Dessa interação do livro com a disciplina, né? Legal. Quer dizer que quem é aluno da UTFPR geralmente pode fazer disciplinas na UFPR, tem um percurso lá que eu realmente não sei, mas eu acho que os nossos, assim como o contrário, né? A gente tem uma parceria, quem sabe algum aluno nosso aqui do PPGCA, das graduações, vai lá fazer no ano que vem. E aí, uma pergunta aí mais técnica, por que você decidiu ter a versão preto e branco e colorida? Pô, isso daí foi um negócio que eu fervi demais a cabeça para chegar na conclusão, né? Depois que quando eu fui, né, criando o livro, inclusive tem toda uma, como a gente estava falando ali da diagramação do livro, né, como é que foi escolhido fazer esse modelo LaTeX, que ele é um modelo que imita um estilo de livro de um pesquisador, acho que da área de design, que chama-se Edward Tufte. E ele é um cara que estuda como é que faz para você mostrar dados, né, e coisas assim. Então ele tem esse modelo, estilo do livro, inclusive com essas notas laterais, né. E eu gostei bastante dessa forma de apresentar e também botar bastante figuras e assim. Então eu fui fazendo desse jeito, mais ou menos sem pensar antes no que ia acontecer depois, né, na hora que eu publicasse o livro. Mas eu simplesmente gostei desse jeito. E daí, daqui a pouco, quando eu fui ver, na hora que fui publicar o livro, tinham mais de 200 figuras, né? Fora outros elementos que são coloridos também. E eu achei uma pena, né, ter tanta figura assim e falar, pô, agora eu vou deixar tudo preto e branco, né? Então eu resolvi fazer as duas versões, porque a versão colorida, ela, assim, não consigo, né, fazer num preço bom. Talvez se a gente usasse outras formas de como a gente estava falando, de editora, ou, né, tem gente que imprime em outros países para deixar mais barato e tal, mas eu tô tendo uma certa liberdade, flexibilidade de trabalhar dessa forma que eu estou trabalhando com o clube de autores lá, mas infelizmente o preço da versão colorida ela fica um pouco alto, né? Então, tô com os dois por enquanto. Tá sendo legal porque mais ou menos 1/3 das vendas estão sendo do livro colorido. Uhum. Então, parece que não virou uma coisa assim que, sei lá, só um ou outro se interessa. Tem uma porção das pessoas que quer o livro colorido e tem outras que estão só dispostas a pagar, né, a versão mais preto e branco. Eu digo assim, como leitor, eu até conversei isso com o Gustavo, né? Depois que surgiu esse negócio de Kindle, eu quase me desacostumei a ler livros em papel. Esse aqui até é um livro que eu ganhei, porque a gente fez uma entrevista com os autores, né? O Leonardo Leite, Paulo Meirelles e Fábio Kohn, né? Eu acabei não lendo esse livro em papel. Outros livros também que eu acabei comprando em papel, eu li no Kindle, me desacostumei. Eu preciso voltar a ter esse hábito, até porque não sei até que ponto tão consistentes como se há um consenso em relação à pesquisa, mas parece que assim, a pessoa memoriza mais quando lê em papel, né? Na verdade, é o seguinte,
a gente não memoriza, mas é como se instalássemos marcadores, flags. E o concreto, nosso cérebro está preparado para o concreto. Essa é a natureza. Nós temos mundos que criamos na mente, mas o concreto, a primeira instância é concreta. Então, quando você manipula um livro, eu vou dar um número aproximado e tal, mas tipicamente você vai aproveitar 30% a mais quando você tem um texto concreto. E tem uma outra coisa por trás. Aquele texto tem seu cheiro, tem tuas lembranças do que aconteceu quando você estava folheando o livro, quando você escreveu algo, quando você marcou algo. Essas marcações são inconscientes, mas quando a gente vai buscar essa informação de alguma maneira, ela volta carregada com muitas outras informações. Para a ouvinte ou ouvinte que está nos prestigiando, uma recomendação é reaprenda, sobretudo se você tem filhas, filhos, crianças, adolescentes, texto concreto é muito melhor para o seu cérebro. Você, com o texto concreto, você poder brigar, poder xingar o texto concreto e ter uma vantagem diferente do Kindle ou qualquer outro material. Esse tipo de material é feito para não deixar rastros. A mente interpreta como se fosse um comentário, né? Cognição. Quer deixar alguém totalmente louco e usado como tortura? Deixa alguém em um quarto completamente branco, irá apagando as memórias. A mesma coisa acontece com os meios digitais que nós temos. Quando exista alguma vez um meio como esse aqui concreto ou concretizável, haverá. Não temos nada parecido ao texto. Então, tanto que, quando falamos de cursos de universidades top e tal, elas não são eletrônicos, são textos. As discussões e debates são em textos. As reuniões, quando conversamos em níveis mais abstratos e elevados, tipicamente os integrantes de uma mesa, todos ocupam com papel, caneta, livros, anotações. Então é uma coisa que nós deveríamos carregar para casa, porque nossas crianças merecem ter lembranças daquilo que despertou curiosidade. É uma coisa... Bom, até fiquei agora até mais motivado pelo fato do livro só ter a versão física mesmo, né? Mas uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso, claro, tem a dificuldade da gente transformar esse livro numa versão digital por conta da formatação dele e tal, mas eu perguntei para os alunos, né? Eu perguntei se eles tinham um costume de manusear livros físicos, assim, e a grande maioria, até foi uma surpresa minha, a grande maioria falou, não, claro, é bem melhor, eu acho bem melhor. Né? Então, por incrível que pareça, no meio de tudo isso que a gente está vivendo aí, ainda sobreviveu esse costume de você pegar os livros físicos, né? Os livros físicos. Acho que temos que tomar cuidado com isso, porque marca uma tendência da sociedade. A questão é a seguinte, nós estamos migrando para estruturas digitais simplesmente por uma conveniência de marketing e de negócios. Não é assim que a cognição funciona. Por isso estamos com severos problemas em todas as instâncias, desde o ensino do maternal até o pós-doc, em que temos estudantes com problemas para relacionar conceitos, temos estudantes que, embora pareçam entender, quando você coloca um problema concreto, tem dificuldade para integrar. Então, acho que não é proibir, tem que ter todos os meios. No que não podemos é uma coisa que acontece até na legislação. Eu não posso obrigar ninguém que não saiba usar um celular a usá-lo. Eu tenho que ter para quem quer usar, mas tem que ter a opção de escolher não usar. Isso é uma norma que está começando a ficar universal, o direito a rejeitar um meio, sendo que você tem um outro anterior que supre perfeitamente as condições. Tá? Então, não é virar aqui e para a idade da pedra, não. É usar aquilo que para o cérebro é melhor, o que para viver é melhor. E nisso, nenhuma coisa nem outra vai ser sozinha. Temos que saber escolher. Uhum. Um detalhe mais técnico aí é que quando você compra um livro no Kindle, né, que é a principal... Eu falo o nome porque não adianta... Todo mundo sabe quem é a Amazon, Kindle. Não é propaganda. Todo mundo
conhece, né? Mas quando você compra, você não está comprando o livro, você está alugando, é quase como a Netflix de livros, né? Porque a qualquer momento eles podem tirar. Agora, recentemente, uns meses atrás, antes você podia baixar o arquivo e ainda assim tinha que fazer um mecanismo de descriptografar para poder ter um arquivo que eu pudesse, para me emprestar para outra pessoa, né? Agora nem isso, né? Eles não deixam mais baixar o arquivo. É uma confusão, enfim. Várias pessoas disseram que largaram o Kindle depois dessa decisão aí da Amazon. Mas antes de passar para a parte dos artigos, eu queria que o Gustavo e a Larissa fizessem mais uma pergunta sobre o conteúdo do livro. Posso falar, então? Você falou várias vezes diversas coisas que inspiraram a você de escrever o livro e ter a ideia, mas assim, qual que foi o momento que você decidiu, eu preciso escrever este livro, por que que eu vou fazer este livro? Então, como eu falei, não foi uma coisa assim super planejada, né? Quando eu tava... Assim, eu consigo contar a história agora de trás para frente e entender qual foi o caminho que ocorreu, mas eu não planejei na hora de fazer. Então, primeiro veio, como eu falei, aquela, de certa forma, a minha revolta de como é que eu mesmo estava ensinando o conteúdo lá da parte teórica, e daí eu falei, não, eu vou fazer uma aula, e daqui a pouco aquela aula, eu falei assim, não, eu acho que o pessoal gostou, porque aquela aula depois ela virou uma palestra, inclusive, eu fui chamado para, sei lá, 2 lugares para falar sobre aquela aula, né? Então, e daí eu falei, não, eu acho que dá para expandir. Daí depois virou a disciplina, e depois da disciplina eu peguei e falei, opa, parece que tem uma forma que vale a pena documentar, né, em termos de um livro, né? Então, foi aí que veio a ideia do livro. Eu lembro que até quando eu comentei com um aluno de doutorado que eu estava orientando, eu falei, eu estou pensando em escrever um livro daquela disciplina que eu dei lá. Ele falou, cara, mas isso daí é a ideia, é a consequência natural, né, daquilo que você fez lá. Foi assim. Então, pensando desse lado aí, o teu texto achei muito interessante, porque deveria ser lido por pesquisadoras e pesquisadores que pretendem olhar para a computação de uma maneira mais ampla. E por que eu estou falando isso? Tipicamente, a pessoa que faz a parte formal da computação se fecha rapidamente a partir do mestrado já para uma área específica. Ou seja, nós ficamos míopes. Então, é muito bacana e tal. Então, por que um texto, por exemplo... Aliás, o teu texto me lembra, às vezes, uma das versões do Padmit, porque ele não está escrevendo para te ensinar a formalizar. Está tentando te auxiliar para ver o que você descobre que ele não sabia. Uhum. Tá? Então, eu achei maravilhoso o teu texto deixa, por exemplo, a questão de trabalhar com limites, relatos e vamos lá, quem cria está brincando, né? Então, essa é uma coisa que nós temos que começar a levar a sério de novo. Eu acredito que, embora a parte industrial seja necessária, sobretudo digamos, no mal chamado Ocidente, né, que é uma coisa que não existe, nós acostumamos demais a olhar para uma visão industrializável, sendo que isso não é ciência, isso é engenharia. A engenharia faz aquilo que já demonstramos que é possível. Então, a tentativa de ir além não vai vir da engenharia, pode acontecer, né? Acontece às vezes, mas de maneira sistemática e tal, com percurso. E o teu livro deixa aberto isso para quem é mais jovem. Se você tem 15 anos, 18, 20, quer entender, olhar para além do que está imediatamente nos olhos, o teu texto permite isso. E o que pensei nisso? A ciência depende do óculos cultural que a gente usa. Isso chama-se epistemologia. E, afinal, o texto permite fazer isso, não se cria nada sem sentir antes que a gente tem algo faltando, e o teu texto permite ir além. Por exemplo, vou dar um exemplo isso aqui, bem legal. Quando você trabalha com a parte de neurônios e tal, os livros costumeiramente acadêmicos usuais vão ou para uma descrição matemática de um neurônio e simplesmente começam a usar, ou simplesmente
coloca uma operação qualquer ali para simular uma operação. Mas esquecem uma coisa que, por exemplo, é trazida da ciência do outro lado, seja na própria Alemanha, ou na Rússia, ou neurociência italiana do pós-guerra, não trabalha dessa maneira. Estados Unidos, que a parte inglesa, anglo-saxã, ela é limitante porque ela é imediatista e tal, em certas coisas. Mas essa visão, por exemplo, aqui, neurônios como processadores, quando trabalhamos com representação, estamos supersimplificando e esquecemos que são processadores. Transformamos os neurônios em simples nós de uma rede que não tem função nenhuma, a parte de uma função mecânica. Isso não é verdade e está limitando severamente o tipo de concepção que temos de computações neurais, por exemplo. Isso é uma coisa que o teu livro não faz. Eu achei genial o comentário, embora seja breve, ele deixa, quando você comenta um pouco de redes, você mostra que dá para fazer um grafo, sim, mas você não diz que esse grafo tem que ser burro. Então, acho que esse é o tipo de coisa que precisamos começar a repensar. O pessoal já sabe, e talvez quem nos está ouvindo hoje, ou talvez leia esse texto daqui a 2, 3, 10 anos, nos questione. Tomara que venha mais gente nos questionando. Esses são processadores. Não é uma unidade, não é uma matriz apenas. É um processador. E esse processador não funciona, para a plateia que está ouvindo, a modelagem que nós usamos no neurônio é a modelagem chamada estática. Há duas modelagens do neurônio, como se fosse onda-energia. Nós estamos usando uma delas, a outra não estamos usando. E essa outra versão aqui nos permite, por exemplo, fazer certos tipos de pensamento que nós não conseguimos replicar. Por isso temos que gastar zilhões de energia, água, contaminar coisas, simplesmente porque deixamos de lado a parte que efetivamente traz um diferencial meta. O teu texto, eu convido a ouvinte a brincar. Não pode ser lido esse texto como se fosse um manual de instruções. Não. É brincar com cada página. Brinque com cada página e, de preferência, brinque com uma criança, que a criança sempre vai ter uma resposta melhor do que a sua. Você pode não entender, eu posso não entender, mas o problema é a burrice minha, né? Não da criança. É isso aí. Bom, não sei se você tem que comentar alguma coisa. Não, aliás, não fiz nem a pergunta, né? Porque a minha não precisa fazer pergunta. Até estava pensando para frente. Na hora se você é professor ou professor e quer usar esse texto, use a sua criatividade. Eu pensaria nisso. Como fazer? Porque tudo que está aqui dá para fazer em sala de aula, brincando com coisas que estão em sala de aula. Eu não preciso nem pegar Lego. Se quiser pegar Lego, eu posso pegar, porque é construtivista e é discreto, né? Matemática é discreta. Mas eu posso brincar. Então, eu estava pensando, talvez, olhando para a próxima meta, é muito ambiciosa, mas talvez mostrar como dá para usar esse texto para brincar. Para brincar. Ele já é uma brincadeira, né? É uma enorme brincadeira. Essa questão do construtivismo que você estava falando é interessante, que depois de escrever o livro, que eu entendi que tinha... O livro todo é uma questão de desconstruir... Deconstruir para reconstruir, né? Desde o início do livro, quando, né, você desconstrói ali até uma questão meio que da questão de religião ocidental e tal, até no final, quando eu escolhi um poema do Paulo Leminski lá, como chama, no prólogo, se não me engano, a gente pode até ler ele. Fecha aqui, ó. E isso aqui, ó. É um pode ler para nós, né? É uma coisa sobre desconstrução, né? O poema fala assim, o Paulo Leminski fala: apagar-me, diluir-me, desmanchar-me, até que depois de mim, de nós, de tudo, não reste mais que o charme. Então, assim, tem essa questão de você desconstruir, como você falou, para depois construir, né? E a brincadeira surge disso, né? Surge disso. Eu acho que nós deveríamos pensar, todos aqui, a computação que estamos ensinando, na maior parte das vezes, é uma simples estrutura industrial, que, assim como temos tecnologias hoje, você já tem uma nota de instruções. Nós não precisamos disso daí.
Precisamos de gente que repense esse mundo de uma maneira mais livre, porque a computação que nós temos está muito presa. Tá? E a computação não foi feita para ficar presa, porque está na natureza. A natureza, tenta aprender a natureza para ver o que acontece. Joia, vamos então entrar na segunda parte da entrevista, né? Você e coautores, né? Foram 2 coautores, um para cada artigo, publicaram 2 artigos, né? Em anos diferentes, nos anais do Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining, BRASNAM. Então, falar sobre o primeiro dele, que se chama Citation Analysis Disparity Between Subareas of Brazilian Computer Science, né? Em que vocês falam da disparidade de citações entre sub-áreas da computação. E, só contextualizando, assim, a gente é avaliado, nós 3 aqui, principalmente como professores, pela quantidade de artigos que a gente publica e, às vezes, também pela quantidade de citações que os artigos recebem, né? Só que eu, como uma pessoa que publicava mais, tentava mais publicar em eventos, em períodos de teoria da computação, agora eu estou mais na engenharia de software. E eu acho assim, isso é uma percepção, não é nada científico. É mais fácil entender um artigo de engenharia de software do que um artigo de teoria da computação. Os artigos de teoria da computação que eu tinha que ler, peraí, o que é isso aqui? Você tem que reler. Geralmente, engenharia de software, isso não quer dizer que não seja útil, que não seja pesquisa. Às vezes é muito difícil de trabalhar, de escrever o artigo, mas você lê, entende facilmente. Isso talvez tenha algo a ver com a quantidade de citações. Você só vai citar o que você entende, né? A não ser que você seja uma inteligência artificial. Seja um desses que aí o pessoal a IA até inventa alguma coisa, né? Inventa um artigo que não existe. Mas, enfim, pode contar um pouco para a gente sobre esse artigo? Como é que surgiu essa ideia? Quais foram os resultados? Isso era uma curiosidade mesmo. Os coautores, na verdade, nos 2 casos ali, eles são alunos de graduação. Então, tem essa linha um pouco mais, às vezes, aplicada ali, né? Em que você consegue delimitar muito facilmente um início, meio e fim, né? E era um assunto interessante de você pesquisar, era uma curiosidade em mim em termos de como é que estão essas disparidades, não só de citação, mas de tamanho de áreas, né? Então a gente conseguiu fazer todo um estudo usando diversas bases de dados ali e realmente a questão da citação, ela vem como, acho que até na introdução desse artigo tem assim uma leve cutucada em termos de assim, a citação, bem ou mal, é o que o pessoal usa hoje, né? Eu acho que é mais pro mal, né? Opinião pessoal minha. Porque se você começa é a mesma coisa assim, você falar assim que uma música que de repente não é muito ouvida, ela é uma música ruim. Ou uma música que não pode, sei lá, trazer uma nova perspectiva para, sei lá, para a área de música e tal, né? Agora você vai falar assim, não, só são as músicas que são ouvidas que são as melhores. Claramente é uma falácia você afirmar desse jeito aí. Mas a gente fez esse estudo, né? E eu acho que, do ponto de vista da minha curiosidade, era justamente para mostrar que existia essa disparidade, né? E porque, por exemplo, você não é comparado, né? A gente da computação não é comparado com, sei lá, uma área nada a ver com, por exemplo, geologia, né? Porque geologia faz as coisas deles, então eu usei geologia de exemplo, né? A computação faz as nossas coisas. Só que a gente tem os comitês e todas essas coisas que acabam que, mesmo que a gente trabalhe com coisas completamente diferentes, né? Eu com área teórica, né? Você com IA, ou você com a parte de engenharia de software, eles colocam tudo meio que na mesma sacola para ser avaliado da mesma forma. E se você não tem um pouco de sensibilidade em termos da diferença entre as áreas, isso gera problemas, né, gigantes, né? E aí, uma das propostas lá desse artigo, que inclusive recebeu um prêmio, né, como melhor artigo lá no Congresso, era justamente como é que, avaliando essas discrepâncias, a gente usava uma métrica lá de um outro artigo que falava que você conseguia, de certa forma, usar uma formulazinha que apertava e deixava todo mundo meio que equiparado, assim, né? Então, teve esse ponto interessante. E aí, nessa equiparação que você conseguia, às vezes, dizer se o critério for número de citações,
esse daqui tá um pouco mais forte do que esse, ou coisas assim, né? Então, basicamente foi isso. A gente relatou essa diferença entre citações de áreas, né? E aí tem áreas, assim, super citadas que eram, se não me engano, a parte de visão computacional, né? Que acho que é a nova forma ali do processamento de imagens, né? Hoje ninguém mais fala de processamento de imagens, fala de visão computacional porque você usa a tal da IA lá, né? Aí tem a própria, acho que IA também era super citado, segurança, daí você via lá embaixo, você via outras, assim, acho que informática na educação, se não me engano, tava assim com poucas citações, e a parte de teoria também tava com poucas citações. É interessante a gente ver essas coisas aí e prestar atenção nessas diferenças, para, né, de repente, tentar mitigar esse tipo de problema que ocorre aí. No segundo artigo, Beyond Boundaries, Collaboration Networks and Research Outputs in Brazilian Computer Science, vocês concluíram que as áreas teóricas favorecem parcerias internacionais, enquanto áreas aplicadas preferem colaborações domésticas. Você pode falar um pouco sobre essa e outras conclusões desse artigo? Isso, assim, é bem... Eu não consigo... Foi a conclusão foi o que os dados nos mostraram, né? Uhum. E eu não consigo... Assim, eu não consigo dar uma explicação muito boa do porquê que isso ocorre. Então, a gente tem essa ideia de que a teoria está contribuindo com mais pessoas, né, de fora do país. Ao mesmo tempo é talvez a menor das áreas, acho que está com 10% ou algo assim. E além disso, o que esse artigo mostra também que a área de teoria ela é super isolada das outras em termos de contribuição interdisciplinar, né? Então, por exemplo, é difícil você ver pessoas da área teórica contribuindo com pessoas da IA, pessoas da engenharia de software. Então é um fenômeno curioso e eu não consigo achar uma explicação boa para isso. Quer dizer, em outras palavras, a gente fica isolado dentro do país, não contribui com os outros, mas é a área que tem mais parceria internacional. Novamente com o pessoal da teoria lá, né, internacional. Então, isso foi o que os dados nos mostraram. Gustavo, fazer alguma Eu pergunta? queria um comentário. Isso daí seria um bom ponto para a gente conversar depois, porque é mais fácil. Estamos trabalhando com consequências, certo? E as causas são melhor analisadas quando a gente olha desde o ponto de vista sociológico no presente e o processo histórico de construção. O Brasil é um país que foi construído como dependente tecnologicamente. Então, o núcleo, o interesse incutido nas áreas teóricas sempre tem que ser menor se você quer que seja um país dependente. Ou seja, a nossa teoria está fazendo a teoria da melhor qualidade no mundo, em contato com os melhores, mas o aproveitamento não é dado aqui. O aproveitamento dessa teoria é dado em alguns centros onde tem poder e capital para estabelecer condições de novas indústrias. E com isso, a nossa indústria aqui, que trabalha em geral, com honrosas exceções, com, digamos, material de terceira mão, não de segunda mão, tá? Não consegue enxergar. Então, essa é a diferença que estávamos comentando no início entre ter uma formação mais ampla, e a formação mais ampla implica, primeiro, temos que saber métodos formais, claro, mas temos que ter a intuição que nos leve ao formalismo. Mas, além disso, uma coisa que é muito descuidada aqui, não temos formação geopolítica, não temos concepções onde vemos uma teoria que nos dá uma vantagem aqui, pode ser melhor explorada por indústrias locais. Não estamos formando pessoas para o país, estamos formando pessoas que trabalham para fora, enquanto o Brasil se desindustrializa. Então, o teu livro pode contribuir, talvez, a despertar questões como essa no futuro. Eu acho que isso é um ponto que eu fiz questão de colocar ali em algum ponto do livro, assim, criado e produzido no Brasil. A gente tem que valorizar, né, o que a gente faz aqui e realmente ficar só nessa de... Em algum momento eu estava falando, né, não lembro onde que eu estava falando isso, mas em algum momento a gente, como talvez uma universidade que ainda estava crescendo ali, a gente se orgulhava de ver os alunos irem trabalhar
nessas big techs, assim, que legal, o aluno conseguiu um emprego na empresa XYZ e tal, e daqui a pouco todo mundo tá trabalhando nessas big techs, e daí eu falo, cara, não, vamos fazer o movimento a gente tem que voltar, a gente tem que falar, não, vamos tentar produzir coisas que são nossas aqui, a gente tem o conhecimento para isso, a gente tem os professores, né, para isso, e não tem por que a gente ficar alimentando aí como é que fala, quando você só tem uma empresa que comanda tudo, Monopólio. praticamente um monopólio global, né? Um oligopólio global de umas poucas empresas que acham que mandam no mundo, né? Certo, agora vamos parte 3 aqui, falar um pouco sobre você. Você é daqui mesmo de Curitiba, certo? Isso. E você fez ciência da computação na Universidade Federal do Paraná, já era ciência da computação, né? Eu acho que quando você fez, eu falo isso porque a gente tem aqui o professor Fabro, que entrou aqui junto comigo. O professor Fabro, quando ele entrou, ainda era bacharelado em informática, né? Mas por que você escolheu esse curso? O nome era bacharelado em informática quando eu prestei o vestibular. Aí depois, no meio, ali um ano depois, acho que foi uma sugestão do próprio MEC, falou, não, vocês têm um curso de ciência da computação aqui, né? Mas, bom, primeiro assim, em termos de... Pega lá, volta lá, foi no ano eu entrei no ano de 2000, tá? No ano de 2000, a única universidade pública que tinha concurso, né, gratuito era a UFPR. Hoje você tem trocentos cursos ali, né? Na UFPR a gente tem, só no departamento a gente tem 2, né, que é a ciência da computação, informática biomédica, tem os cursos de tecnologia lá, né? Aqui na UTFPR, vocês também têm a engenharia, sistemas de informação, né? Fora os outros campos aí, né? Que tem, né? Então, a coisa assim, se fosse para pensar em qual das sub-áreas da computação, lá eu não tinha muita escolha, né? Agora, por que foi a ciência da computação? Isso daí é... Assim, você jogava videogame ou alguma coisa assim? Sim, com certeza. Mas queria ser programador de jogos? Não, acho que não era assim, eu gostava de mexer no computador, era aquela ideia, eu entrei sem saber programar nada, né, não sabia programar, então era aquela ideia meio assim, eu gostava de mexer no computador, meu pai tinha comprado um computador lá, meu pai fazia móveis na época, e um dos negócios lá é que ele teve, o cara queria pagar uma parte do pagamento, ele queria dar um computador velho, na verdade, que ele tinha, porque o cara queria comprar um novo para ele. E daí meu pai achou aquilo uma oportunidade de ouro, né? Então ele trouxe um computador lá e aquele computador ficou lá. A gente não fez muita coisa, mas aquilo chamava muito a atenção mesmo. Meu irmão também, que se formou lá, né? Então, isso, né? Isso aliado com, depois quando eu fui atrás, né? Era, você precisa saber gostar de matemática. Eu gosto de matemática, sempre gostei, né? Então, acho que foi mais ou menos nessa linha ali, né? Na época ali eu até fiquei pensando, tinha outras coisas, né? Alguns outros cursos que me chamavam a atenção, mas... Depois conversar bem ali com o pai e com a mãe, achava que era legal isso daí. E aí você decidiu fazer mestrado na Unicamp. Como é que foi essa escolha? Que foi o mestrado, você emendou com o doutorado? Novamente, aquele tipo de coisa que eu nunca planejei em fazer, né? Nunca, assim, não era assim... Eu já vi gente falando assim, não, eu quero me formar mestre, eu quero me formar doutor. Eu nunca pensei nisso daí. Foi uma coisa que foi vindo aos poucos, né? Então, quando eu cheguei no final da graduação, eu estava muito interessado né, nessa parte de teoria e aí uma coisa que me incomodava também era assim que eu queria de alguma forma, olhando também outros colegas que estavam, né, se formando ali, queria de alguma forma ter assim pro mercado de trabalho, né? Eu não sabia exatamente o que o mercado de trabalho queria, mas eu queria ter um título a mais, um diferencial para o mercado de trabalho. Então eu falei, não, mestrado 2 anos, tranquilo, vou fazer. Nessa daí eu podia ter feito aqui também, né? Já tinha até um aceite aqui, mas eu com um amigo meu, a gente resolveu prestar em outros lugares, daí foi um aceito lá também, né? E na Unicamp, na USP e tal, a gente decidiu na Unicamp, foi lá visitar, decidimos lá. E, bom, eu passei 2 anos lá, falei, não, cara, eu quero fazer mais 4 anos de doutorado. E daí a coisa foi a partir daí, Legal. Nessa perspectiva aí de pesquisa, mestrado, doutorado, para quem quiser fazer mestrado, doutorado sob a sua orientação, o que deve fazer?
Bom, assim, primeira coisa, assim, é muito fácil você me encontrar, né? Digita lá na internet, você vai encontrar meu site, você vai ver lá, tem as áreas que... Assim, são sugestões, né, das áreas, dos assuntos que eu gosto de trabalhar, que eu tenho trabalhado. Dá para ver também as publicações recentes também, para ter uma ideia ali. Então, é só basicamente entrar em contato, né? E também, assim, acho que aí eu sempre costumo marcar também algum tipo de conversa ali para a gente sentir mesmo se as coisas estão se alinhando. Então, basicamente isso. Que a seleção de vocês lá agora é fluxo contínuo, não é isso? É fluxo contínuo, né? Então, é bem diferente do que era antigamente, que você tinha que... Todo mundo chegava lá fisicamente, fazia entrevistas com grupos. Não, hoje é bem mais, assim... orgânico, talvez, assim, né? Porque os alunos, eles vêm direto, mandam um e-mail, né, para mim, daí a gente vai, troca uma ideia, ver o que Mas ver se casa. o aluno precisa escrever um projeto, um pré-projeto? Precisa um pré-projeto, sim, né? É muito importante, principalmente para quem vem de fora, né? Porque isso passa por uma banca que olha esse pré-projeto aí, daí a partir disso vai te dar algumas notas lá para saber se você está apto a fazer o mestrado ou não, né? Então tem o pré-projeto também. Legal. Gustavo, quer fazer mais alguma pergunta? Não, apenas para lembrar para quem está interessado em olhar além, que não precisa terminar a graduação. Você pode mandar um e-mail para o professor, quem você interesse, o André mesmo ou alguma outra pessoa. Não sei agora, né? Porque com a fama vem um monte de e-mail a mais, que a gente já tem pouco tempo e tal, mas para começar a ter contato com a universidade não é uma coisa religiosa, não é uma coisa sagrada, nada, são seres humanos. E o professor André é extremamente acessível. Então, talvez valha a pena você começar a ver antes, se você tem interesse, qual é a curiosidade, né? Porque acho que é uma coisa importante você ter paixão pelo que você faz. Não é simplesmente cumprir uma meta e tal. Claro, isso pode mudar no tempo, mas acho que vocês têm na UFPR essa chance ali de dar um e-mail e tal. E a questão que o professor falou, ele comentou no processo de seleção. Antes da seleção, você pode entrar em contato com qualquer professor ou professor da UFPR, do UT e tal. Então, temos que diminuir a distância entre você que está nos ouvindo e nós aqui. Nós estamos aqui para receber pessoas. Vocês têm e-mail do professor André, basta mandar um e-mail para ele. Quer começar lendo o livro? Recomendo, para começar a conhecer como pensa alguém que é da computação de verdade. Não é alguém que usa celular, não é alguém que usa uma máquina. Nós usamos a cabeça para achar um universo divertido. E o professor André tem nos dado essa oportunidade, então eu agradeço a ele esse esforço gigantesco do livro. Joia, obrigado. Gustavo, vou dizer a mesma coisa, assim, quem quiser, no caso eu e o Gustavo, que somos orientadores aqui no PPGCA, a gente já está com seleção aberta, né? Mas também pode mandar e-mail. Eu vou aproveitar uma coisa, o Avelino, que hoje é o coordenador de área, né? Ele passa o celular dele para todo mundo e todo mundo pode mandar um WhatsApp para ele. Ele realmente responde, mas ele diz assim: olha, se você mandar uma mensagem para mim e eu não responder em 2 dias, me manda de novo, né? Eu vou adaptar isso assim, no caso, para e-mail, né? Mandou um e-mail para a gente. Eu tento responder todo mundo, mas eventualmente a gente esquece. Então, no caso do e-mail, vai lá para o final. Agora eu estou com um cliente de e-mail. Assim, eu mando o e-mail da UTFPR para lá, não sei se isso é legal, mas é o Fastmail, né? E aí, ele tem uma coisa que o cliente da UTFPR não sei se permite, que é ordenar do mais antigo para o mais novo, né? Você pode inverter e pode ver, porque às vezes as coisas mais antigas vão lá para o final e você esquece. Mas, enfim, obrigado, Gustavo, obrigado, Larissa. André, muito obrigado por ter participado desse episódio. Eu queria... Não deixar de falar que uma pessoa que me ajudou um pouco no contato com você foi a professora Sheila Moraes de Almeida, que já esteve aqui no nosso podcast do Emílias. O episódio dela foi um abraço campeão. Para Sheila, se a gente estiver vendo. O episódio dela foi campeão de pessoas que escutaram aí no ano que ela participou. Ela participou também, que tem aquele fórum dos programas de pós-graduação, por sinal, até para quem tiver quase toda semana, claro, tem os períodos de férias, mas quase toda semana tem alguma palestra de algum pesquisador, em geral pesquisadores do Paraná, falando sobre temas. Não sei se você já chegou a falar lá no fórum. Não, ainda não tive oportunidade.
Quem tá agora tocando, acho que é o Vinícius. Vinícius, né? Mas eu acho que ele saiu, acho que entrou agora um professor da UTFPR ou de outro lugar, não lembro agora. Mas enfim, eu já falei lá. Gustavo já falou? No fórum? Não lembro. A Sheila falou, e o da Sheila também foi um baita sucesso, porque ela soube colocar um título maravilhoso. Claro, não foi somente por causa disso, né? Tanto é que no caso do episódio dela aqui, a gente não usou isso no título e também foi um sucesso. Mas ela colocou o problema de $1 milhão, né? Que é o P versus NP. Né? E aí, claro, se eu falo da Sheila, que é ótima pessoa, mas tem que falar também do programa dela. Ela tem um programa lá o PPGCC, o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, na UTFPR Ponta Grossa, que diferente do nosso, aqui a gente não tem uma linha de teoria da computação, lá eles têm. E então é uma oportunidade para quem gostou. Não posso ir lá para o UFPR, mas quero ficar lá em Ponta Grossa. Tem a opção lá em Ponta Grossa. Eu soube que você está participando do grupo de pesquisa dela agora também? Sim, também estamos juntos. Né? Uma tentativa ali de criar um grupo dos pesquisadores de teoria do Paraná, né? Então, essa que é a iniciativa, principalmente da Sheila, né? Ela estou super empolgada. E ela me falou que você vai dar uma palestra lá no WAIT Workshop. Sim, daqui a alguns dias aí, na verdade. 10, 12 semana que vem, né? Então, esse workshop de informática teórica, né? É curioso porque são várias, talvez, vertentes diferentes da teoria. Então, que nem agora, recentemente ali, mês passado, eu tive lá em Alagoas lá, né, que foi o CSBC. Dentro do CSBC a gente tem um Congresso Nacional de Teoria, né, mas é um tipo de teoria, e agora a gente tem esse outro congresso que é outro tipo de teoria, que vai mais para lógica, talvez uma coisa que, né, você... Lá é WTC, né? Lá é ETC. ETC, Encontro de Teoria da Computação. E agora tem o WAIT também, e eu fui também convidado para ser palestrante lá no WAIT. Então... Vai ser uma palestra presencial? Vai ser uma palestra presencial lá também. Então, né, também, de alguma forma, vou tentar linkar com o assunto agora do livro aí, né? Muito bom. Até a Larissa estava lá também, Marcelo. Só que ela tava lá, né? Que você foi no WAIT lá, né? Pois é. Então, eu não consegui porque o meu... Como é que fala? Meu orçamento é pequeno. Já vou lá para Recife agora. Eu fui para Manaus no evento. Não dá para. Mas foi na minha cidade. Eu deixei de ir no evento na minha cidade. Foi uma perda grande assim. Mas você quer deixar uma palavra final para as nossas e nossos ouvintes? Não, eu queria, na verdade, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, né? Na verdade, com pessoas que eu me sinto à vontade, inclusive, de conversar e de bater papo. Como eu falei, que eu já trabalhei aqui por algum tempo, a gente criou um certo vínculo. Agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando, né, o meu trabalho, divulgando o livro, né? Para quem quiser, o livro está à venda em diversas plataformas aí. É só digitar o nome do livro lá que você vai encontrar. Então, A Máquina da Natureza. Tem versão colorida e preto e branco, como, né, o Adolfo até tinha achado curioso essa questão, né, de ter as duas versões. Tem a versão colorida e preto e branco, é só procurar lá que vocês acham. E eu acho que é isso aí. Muito bom. Então, a todas e a todos que nos escutaram até agora, até o próximo episódio da Rede Emílias de Podcasts.